Olá, pessoal! Uma aula de cima para baixo, mudando o ângulo. É o seguinte, nós estamos no capítulo 7, agora é a continuação, certo? Apostila 3, apostila verde, capítulo 7, espaços rural e urbano na Ásia, Europa e Oceania, certo? A aula passada eu falei para vocês um pouquinho de agricultura itinerante, falei para vocês sobre a jardinagem, sobre a plantation, né? Que eu dei uma certa criticada. E hoje, na página 8, nós vamos começar com a agricultura moderna. E nós temos bastante coisa para ver, mas ainda não vai dar para acabar o capítulo hoje, certo? As provas de vocês serão no dia 8, depois do feriado do 7 de setembro, do 8 ao 14, certo? Não sei quando vai ser a geografia, provavelmente na quinta-feira, certo? Então, até lá a gente vai terminar esse capítulo e, se bobear, fazer metade do outro, certo? Então, vamos lá. Nós estamos falando de Ásia, Europa e Oceania. O livro de vocês, a apostila, traz de uma forma meio genérica, mas já introdutória, preparando talvez aí para o ensino médio, então vamos lá. A terceira revolução industrial, nós tivemos a primeira, a segunda e a terceira. A agricultura moderna, a revolução agrícola, vamos dizer assim, começou, né, concomitante aí com a terceira revolução industrial. Foi no século XX, final do XIX, mas começo do século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, certo? A modernização agrícola emprega técnicas de precisão através dos satélites. E também o campo é informatizado hoje. Desde dados de meteorologia, de como vai ficar e como está o tempo, até cálculos de luz, luminosidade, água e nutrientes no solo, né? Tudo isso é controlado por produtos, não é tablets, computadores. O livro de vocês traz aqui, ó, essa agricultura de precisão é na Austrália em 2007. Isso aqui já tá defasado, né? Já tá antigo. Mas é um exemplo aí que o livro traz para vocês. Deem uma olhada também nos sistemas de irrigação do solo nos campos de cultivo de Israel, pessoal. 2017. Dá só uma olhada nisso. Que legal. Super moderno, né? Deixa eu ver. E aqui o uso de turbinas eólicas na Alemanha. Certo? Pessoal, então a agricultura moderna utiliza aprimoramento genético, né? Utiliza também seleção de sementes. Na química, né? A potencialização dos fertilizantes, dos insumos agrícolas, dos defensivos agrícolas para evitar pragas. E também há pesquisas aí na área sobre alternativas sustentáveis de agricultura. O mundo globalizado trouxe para o campo grandes empresas que cuidam de toda a cadeia reprodutiva. Reprodutiva é outra coisa, produtiva, que vão desde a geração das sementes até o processamento do grão ou da carne, sei lá, a distribuição e a venda disso. Hoje, o espaço urbano nunca esteve tão conectado com o espaço rural, né? Quando você tem uma grande empresa no campo, você conecta os três setores da economia, né? O setor primário, gente, o gato, setor secundário e setor terciário, né? Então, quando você tem um fluxo de máquinas, insumos, né? Isso
as máquinas são setor secundário, insumos e transporte, setor terciário. Onde? No setor primário, que é o campo. Então, o espaço urbano e o espaço rural estão conectados e muitas vezes as máquinas, os insumos, os fertilizantes são fabricados na cidade, né? Então, elas estão conectados. O grande objetivo aí da modernização agrícola é a otimização da área cultivada para uma maior probabilidade, uma maior produtividade, né? Inclusive conseguindo produzir em áreas desérticas, áreas improváveis. Ai, credo, o gato quase me arranhou. Áreas improváveis de realização de agricultura hoje são terras férteis, né? Como em Israel, que nós vamos ver. Então, aí o livro vai para setores, né? E o primeiro que ele fala é a União Europeia. A União Europeia, ela é caracterizada por pequenas e médias propriedades, por questões históricas, né? A formação do feudo, um feudo, outro feudo, outro feudo, outro feudo, outro feudo. Então, são pequenas e médias propriedades, normalmente de mão de obra familiar. É o contrário daqui. A modernização agrícola no Brasil está nas grandes propriedades, nos latifúndios, né? Onde a mão de obra não é familiar, ela tem empregados. Lá na Europa é o contrário, é na pequena e na média propriedade, mesmo porque a estrutura fundiária deles... Ai, que bonitinho, deita no chão. Mesmo porque a estrutura fundiária deles não é igual à nossa, concentrada, é mais bem distribuída, então as propriedades são menores. É como se fosse comparar com o Brasil, o lugar que tem melhor distribuição fundiária é o sul, né? Então, é uma mão de obra familiar. O que aconteceu? Com o aumento da demanda de alimentos, com a queda das terras agricultáveis, a gente viu já que 40% das terras agricultáveis estão ameaçadas de desertificação, né? E a queda também dessas terras agricultáveis se dá por conta da urbanização. A Europa segue algumas tendências. A agricultura de precisão, que é essa informatizada ali, aquele ponto, aquela luminosidade, aquela umidade está precisando de tal coisa, né? É uma agricultura precisa. Outra tendência, a utilizar cada vez mais as informações e o monitoramento da qualidade dos produtos alimentícios. A gente sabe que o mercado europeu é exigente, tanto que as frutas produzidas no Brasil, principalmente no Nordeste, que são exportadas para lá, são as melhores. Aqui fica o restoio, vamos dizer assim, apesar de elas estarem bonitas lá no mercado, né? Elas são as que ficaram, não são as que, né? Então, assim, um monitoramento dessa qualidade dos produtos alimentícios, eles estão cortando, né, o uso dos transgênicos. Eles tiveram lá a doença da vaca louca, passaram por vários problemas. Então, é uma tendência na Europa cortar os transgênicos. Para quem não sabe, transgênicos são alimentos geneticamente modificados, né? Você pega o código genético de um e coloca no outro e produz uma outra planta, né? Então, e aí também é uma tendência na Europa o uso das tecnologias sustentáveis, cada vez mais. E é muito comum na Europa, um negócio super legal, que são as fazendas multifuncionais. O livro traz até para vocês, é muito engraçado, parece que tem circo no meio do campo, né? Traz aqui uma ecovila no norte da Alemanha, tá vendo? Esses quiosques aqui, certo? Essas fazendas multifuncionais, elas estendem a atividade delas para além da atividade principal, né? Por exemplo, eu posso ter um comércio de artesanato, uma barraquinha vendendo produtos, posso ter turismo rural, atividades educacionais no campo, né? Isso é muito comum, essas fazendas multifuncionais, né? Elas são comuns principalmente em ecovilas, igual essa ecovila aqui da foto. Aqui no Brasil,
dá pra gente lembrar e comparar com o Tavolaro, aqui perto de Brotas, talvez vocês ou o pai de vocês conheçam. Lá na fazenda, eles têm a produção agrícola, mas eles têm um restaurante que é abastecido pelo que eles produzem e eles têm uns programas educacionais. Se você tiver uma escola e quiser ir lá fazer turismo rural, você faz. Eles ordenham a vaca, a molecada vê, né? Eles têm aula que vai lá no ranário, várias atividades ali de turismo e educação rural. Então, eles já estão criando essa característica de multifuncionalidade, né? Eles têm a lojinha de queijo deles, que eles têm bastante produção de laticínios lá. Então, um bom exemplo aqui perto são eles. E tem uma outra fazenda que eu esqueci o nome, que é uma fazenda que tem até um planetário. Dentro lá é o... Ah, não vou lembrar, mas é em Brotas também. Ela é concorrente do Tavolar aí, né? Então, assim, quais são os principais produtos da Europa? Os laticínios, cereais, certo? Oleaginosas, suínos e aves. Vaca não, tá? Depois a apostila de vocês passa para Israel. Israel, pessoal, é uma coisa de louco, é uma região árida, com muita escassez de água doce. E os caras conseguiram resolver. 95% do que eles produzem... Gente, tá gravando? Tá. 95% do que eles produzem... aliás, 95% do que eles necessitam para consumo, eles produzem lá. Só 5% eles precisam importar e comprar de fora. Eles transformaram terras improdutivas em terras férteis. O principal, né, motivo disso é a técnica que eles desenvolveram a partir da década de 60 de captação da água salgada. Eu não falei que tem pouca água doce? Escassez de água doce? Captação, dessalinização, que é tirar o sal, transformar ela em água doce, potável, e o transporte dessa água, né, a irrigação. Então, eles tiram água do Mar da Galileia, que é salgado, e transportam até 2 desertos que tem lá, o deserto de Negev e de Arava, e esses desertos florescem. O livro de vocês traz aqui uma plantação e um cultivo por irrigação no meio do deserto. Tá vendo? Então, o maior arqueoduto nacional é esse que sai do Mar da Galileia e vai até esses 2 desertos, o Negev e o Arava, e lá são produzidos principalmente frutas cítricas, como laranja. Eles são um dos maiores exportadores do mundo junto com o Brasil. Aqui o nosso é a Cutrale, né, que é uma grande indústria aí do setor. Pessoal, lá, além de usar essa água que eles dessalinizam, que eles tiram sal, eles tentam aproveitar tudo. De novembro a março só chove, depois não chove. Eles tentam captar a água das chuvas. Eles tentam também usar os aquíferos, tratar o esgoto, transformar em água limpa que possa ir para o campo. Então, eles tentam aproveitar a água de todas as formas lá. Inclusive, o livro de vocês traz algo bem interessante. Vocês já ouviram falar em kibbutz? Os kibbutz são mais famosos que os moshavins. Mocavins, não sei se é mochavins ou mocavins, não falo hebreu. Então, assim, um grande segredo deles são as cooperativas. E eles têm 2 tipos, os kibbutz e os moshavim, acho que é isso. Os moshavins, o que acontece? Cada um é dono da sua terra, mas os insumos, o comércio é tudo feito junto, através de uma cooperativa. E os kibbutz ficaram famosos, até mesmo famosa antes do surgimento de Israel, eles já existiam. Porque lembra na aula retrasada, que eu falei do conflito árabe-israelense, dos conflitos que acontecem lá na região? Eu contei para vocês que a Palestina e a Cisjordânia
tem muitos palestinos que são obrigados a conviver com israelenses e até trabalhar na área deles, né? Todo dia tem que sair da Palestina, passar por soldado, mostrar carteira para ir trabalhar na área israelense, né? Então, assim, os kibbutz começaram como cooperativas de imigrantes judeus, quando eles começaram a voltar, né? Nos primeiros anos do século XX. E kibbutz é uma lição, pessoal. Deixa eu mostrar aqui, ó. Isso aqui é um kibbutz. Lá no kibbutz, eles têm uma terra comum. A terra é de todos, todos produzem, todos recebem o que necessitam da própria comunidade. É fantástico, é uma produção em comum, é uma propriedade de terra em comum. E eles surgiram principalmente para colonização. Lembra que depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU dividiu entre Israel e Palestina, mas não deu certo. Os palestinos fizeram um ataque contra Israel, que resolveu retalhar e mandou esses colonos morar nesses kibbutz, né, em área muçulmana, para dominar mesmo, né? Então, assim, Israel produz 95% do que ele necessita. Ele tem só 1/5, isso é 20% das terras dele cultiváveis. Desde 1948 houve um aumento da área cultivada e uma crescente produção, aumentou em 16% a produção agrícola deles. É bastante coisa, né? E então, o kibbutz é essa fazenda onde todos produzem para todos e todos recebem o que precisam dessa cooperativa aí, desse lugar que eles vivem. E o que acontece? Israel produz principalmente trigo, milho, algodão, laranja, abacate, kiwi, manga, uva, melão, frutas vermelhas e hortaliças. Então, ó, vestibular ou CTI, lembra que Israel produz principalmente frutas, que daí são essas, trigo, milho e folhas, né, hortaliças, beleza? E aí na página 11 tem uma pergunta assim, ó. Embora a vivência nos kibbutz tenha ocorrido com mais frequência entre os anos 70 e 90, muitos jovens de diferentes regiões do mundo ainda buscam viver durante um tempo nessas comunidades. Que motivos leva a passar um período da vida num kibbutz? Pessoal, a busca de experiências alternativas, como a da vida em comunidade, né? Pra cá a gente não tem isso. E com propriedade, produção, tudo coletivo. É uma das principais razões do espírito jovem idealista, né? Querer ir para lá. Então, eu coloquei no material de vocês a resposta dessa pergunta da página 11 e ela, obviamente, não é tarefa. Depois, a apostila de vocês vem e fala do Japão, certo? Gente, o Japão, ele tem centenas de ilhas do tamanho do Mato Grosso do Sul, se você juntar todas elas. Só que assim, é muito montanhãozinho, né? O Japão tem só 16% de planícies. Beleza, vamos plantar. Pessoal, essas planícies estão tomadas por cidades, a maioria delas. Eles têm muito pouco espaço, muito pouco. Daí, e eles são dependentes de alta tecnologia. Para quê? Eles precisam ter uma alta produtividade, produzir muito em uma pequena área, certo? Eles têm maquinários modernos, certo? Esses maquinários modernos, eles surgiram pela carência de mão de obra rural. Não tinha mais gente querendo trabalhar no campo, então isso começou na metade do século XX. Devido à urbanização, as pessoas saíram do campo e foram para a cidade e faltou gente, então o pessoal mecanizou. Hoje, eles também têm o problema dos trabalhadores estarem ficando idosos. Muitos já têm mais de 45 anos, isso para o campo é muito, né? E lá no Japão, eles também investem em biotecnologia, através dos transgênicos, informática, né, para precisão agrícola,
e hidroponia. É quando você compra aquela alface que foi criada na água. É uma agricultura vertical, sem o solo. E, não é água pura, é um nutritivo líquido que eles colocam lá, né? Isso da hidroponia é legal porque diminui o uso de produtos químicos, diminui a água, né? E assim, o Japão é um grande importador de alimentos, não tem como. O centro é bem montanhoso, os 16% que sobra está ocupado por cidades, né? Então, ele é um grande importador de alimentos, ele tem que importar animais, silvicultura, que são esses eucaliptos, e até extrativismo vegetal. A base alimentar do japonês é arroz e legumes. Nisso eles são suficientes, beleza, né? E eles conseguem mesclar a tradição com a modernidade. Esse é o nosso Japão. Depois, o livro de vocês vem falar da Índia. Só que eu não entendi direito. Em vez de falar mais da Índia, ele fica falando genérico. Então, quando que aconteceu essa modernização, essa revolução verde na Índia? Aconteceu na década de 60, 1960. 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Faz tempo, pessoal. Então, a Revolução Verde na Índia trouxe novas técnicas, pesquisa, mecanização, fertilização, combate às pragas através do uso de defensivos. Como houve um aumento populacional, a Índia teve que fazer essa revolução industrial. E a revolução industrial, essa revolução verde. E essa revolução verde aumentou bastante a produtividade, certo? Sim, o que tem de legal? Aumenta a produção. O que tem de chato? O país fica dependente do mercado internacional de sementes, fertilizantes, agrotóxicos. Há um maior favorecimento da agricultura comercial do que a agricultura familiar. Com a Revolução Verde, lá na Índia, aqui no Brasil também, muitas pessoas que eram do campo, agricultura familiar, migraram para a cidade, porque o campo já não estava mais dando, né? A FAO, que é a Organização da ONU para a Fome, ela disse que ainda tem no mundo um número muito grande de pessoas que passam fome. Houve um aumento no custo do preço dos alimentos, né? As crises econômicas, as crises políticas, os conflitos, as mudanças climáticas e tudo isso, né, fez que 1 a cada 9 pessoas no mundo passasse fome, certo? É um número muito grande, a fome é algo que é difícil de sanar, né? Então, é complicado. Aí, o livro traz para vocês Austrália e Nova Zelândia. Onde que eu vi? Achei. Olha a criação de ovelhinha na Austrália. É na Austrália? Não, é na Nova Zelândia. Olha a criação de ovelhinhas. O principal, né, produto aí do campo deles são as ovelhas. Né? Eles exportam as ovelhas, eles exportam a carne, a lã, o leite e por aí vai. Eles só perdem para a China, que tem um rebanho maior. E essa ovelhinha, ela não é intensiva, pecuária intensiva, ela não é criada confinada, ela é criada solta no pasto, né? Então, é sempre isso. E uma vez não, na Austrália e na Nova Zelândia, eles colocam as ovelhas, inclusive, em lugares de semiárido, né? E os produtos deles têm boa qualidade, né? Nessa parte aí da modernidade, eles fazem bastante pesquisa, eles se organizaram em cooperativas, né? O solo e o pasto recebem tratamento à base de nutrientes e eles lutam contra a erosão e o uso intenso do solo que acaba esgotando o solo, né? Então, eles fazem várias pesquisas para tentar achar um método sustentável, certo? Tadã, tá quase, pessoal. Deixa eu ver quanto tempo já deu. 24, tá acabando. A China.
Em 1970, com a abertura econômica do país, milhares de pessoas deixaram o campo e foram para a cidade. Houve um grande êxodo rural, foi o maior deslocamento populacional da história e ainda tem gente querendo sair do campo e ir para a cidade, né? Houve modernização do campo na China, o que também ajuda a expulsar as pessoas do campo, e o governo incentivou a deixar o campo. Mas é um negócio meio maluco, por quê? O governo quer urbanizar 70% da população dele até 2025, né? Em 2020, menos de 40% dos chineses viviam no campo. É bastante coisa, né? Então, o governo quer urbanizar essa galera. 70% da população que tem que migrar dá a quantidade de pessoas do Brasil mais o Reino Unido. São 250 milhões de pessoas para migrar. O governo, né, tenta incentivar acelerando a expansão dos centros urbanos. Como? Como que eu acelero o aumento da cidade? Eu vou lá onde o carinha mora, destruo o vilarejo dele, a fazenda e os templos, para serem construídos arranha-céus, né? Mas, vamos lá. A China já tem 11 cidades com mais de 5 milhões de habitantes, 40 cidades com mais de 1 milhão. Não, 11 cidades com mais de 5 milhões, 40 cidades com mais de 1 milhão, certo? E todos se inserirão no mercado de trabalho. Essas 250 pessoas que têm que migrar para a cidade se inserirão no mercado de trabalho? É lógico que não, né? Pessoal, deixa eu ver o tempo se eu fiz certo. Ai, que bonitinho, até que eu tô indo rápido. A tarefa de vocês, eu passei metade dos exercícios lá do caderno de exercícios para não acumular muito para a semana que vem, né? Então, ó, apostila, página 14 e 15, e lá no caderno de exercícios da página 4 até a página 7. Meu clichê, né? Não se esqueçam de beber água e até semana que vem. Só uma coisa, não vai ter chat amanhã porque vai ter reunião de pais. A coordenação pediu para nós participarmos da reunião e suspender os chats, tá bom? Um beijo, pessoal. Boa semana.